Muito bem, nós vamos falar com vocês hoje sobre um assunto. Como nós falamos, nós vamos começar a falar do passe, mas para a gente poder entender o passe, nós temos que entender a questão dos chakras, dos centros de força, né? No Espiritismo, André Luiz, que é o autor espiritual que mais tem falado sobre esse assunto, ele chama de centros de força. Nós precisamos entender que os chakras, né? Chakra é um nome hindu, né? Os hindus já conheciam isso há muitos anos atrás, os egípcios antigos, e nós até podemos entender por quê. Porque, na final de contas, os egípcios antigos e os hindus eram os capelinos que vieram para cá. Então, eles tinham um conhecimento muito superior ao conhecimento que nós temos hoje, inclusive, né? Então, eles mexiam com aquelas pedras enormes, cortavam, montavam as coisas como se fosse um quebra-cabeça, com tecnologias que até hoje nós não conseguimos desenvolver e entender. Então, na realidade, esse assunto não é um assunto moderno, não é um assunto da atualidade. Esse é um assunto já de conhecimento da humanidade de muito tempo atrás, né? Tanto é que, como eu estou dizendo para vocês, esses termos que a gente usa de chakra, de aura, né? Eles eram o próprio lei do karma, a lei do dharma, eram termos hindus, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que esse assunto já era um assunto de conhecimento da humanidade milhares de anos atrás, né? Pelo menos 2, 3, 4 mil anos atrás, já se conhecia, foi perdido a partir do momento que aqueles capelinos foram embora, né? E agora, nessa época que nós estamos voltando a entender um pouquinho, compreender como é que funciona isso aí. Tem a ver com o perispírito, com o corpo perispiritual, que já disse para vocês que se a gente não entender o perispírito, se a gente não entender o corpo perispiritual, nós não conseguimos entender nada. Afinal de contas, o corpo perispiritual é o modelador do corpo físico. É ele que modela o corpo físico, né? Então, por ocasião do nascimento, existe, quando o indivíduo vai reencarnar, você está lá no plano espiritual desse tamanho aqui, vai ter que reencarnar. Então, existe uma diminuição do corpo perispiritual, como eu já falei, o corpo perispiritual ele é plástico, né? Então, ele sofre uma redução do seu tamanho, é um processo isso aí, sofre redução do tamanho e é implantado depois no útero materno. E é esse corpo perispiritual responsável por fazer o corpo físico. Quando o espírito reencarnante tem necessidades especiais nessa encarnação, por exemplo, um ex-suicida, que vai ter que ter um problema de uma má formação em algum órgão, é justamente aquela área lesada do corpo perispiritual que vai trazer no corpo físico aquele defeito que ele carrega com ele em função do que ele fez. Tá? E também nós falamos aqui, vocês vejam que o corpo perispiritual ele aparece na reencarnação, quando ele tem que ser diminuído. Então nós citamos que no aborto tem que voltar tudo para trás, por isso que tem espíritos que ficam revoltados quando sofrem um aborto. Tem a ver com o desprendimento do corpo, com a viagem astral que nós falamos, quando o corpo sai, quando o corpo perispiritual sai do corpo físico, por ocasião do sono, por ocasião dos fenômenos mediúnicos, né? Tem a ver com o desligamento que tem que ter do corpo perispiritual por ocasião do desencarne. Então, olha quanta coisa. Se a gente não entender o corpo perispiritual ou perispírito, ou corpo bioplasmático, tem vários nomes,
né? Nós não conseguimos compreender uma série de coisas, especialmente, né, na área da mediunidade, mas em todas as outras áreas, como nós vamos ver. Então eu trouxe um material para vocês hoje. Primeiro nós vamos ver um material que eu trouxe de uma entrevista famosa com o Chico Xavier, na década de 60 ainda, né, quando a televisão ainda era preto e branco, chuviscava e tal, mas foi um programa que chamava Pinga Fogo, que era um dos programas de maior audiência naquela época na televisão, né? Então, eu vou trazer um pedaço dessa entrevista do Chico Xavier e depois nós vamos apresentar um outro vídeo com uma outra programação mais moderna sobre esse assunto. Quero falar para vocês também que as primeiras descrições desses centros de força que nós temos no perispírito foram feitas por médiums videntes. Então tem gente que consegue visualizar a aura da pessoa. Não vê só como nós estamos vendo aqui cada um de nós, só o corpo físico. Essas pessoas conseguem visualizar o corpo físico e a aura que envolve o corpo físico. E essas pessoas é que descreviam, então, em determinados locais, que eles viam como se fosse uma roda girando, colorida, que são, na realidade, os chakras principais, os centros de força principais, segundo a descrição do André Luiz. Então, todas as descrições que você vê em livros, principalmente em livros de esoterismo e tudo mais, é decorrência de médiuns videntes que descreviam o que viam através da sua vidência. Tá bom? Então essa era uma explicação preliminar. Agora nós vamos ver os vídeos e depois nós vamos voltar a conversar. Tá legal?